Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu vim contar um pouquinho da minha história. Eu devolvi a minha filha, vai fazer agora em fevereiro 2 anos. Eu nasci em berço espírita, a Letícia também nasceu em berço espírita. Nós eu frequento ainda em Bauru, um centro espírita. E então, assim, como a Sônia falou, eu sempre conhecia a doutrina, a teoria, estudava. Letícia fazia evangelização nos centros e a gente sempre conversava em casa sobre a vida eterna. Nós sempre tivemos o hábito de fazer o Evangelho no Lar. Para quem não conhece, não é espírita, o Evangelho no Lar é um livro, igual a Sônia comentou, do Chico, algum livro, a gente pegava sempre o Evangelho, segundo o Espiritismo. Abre a lição, lê e fala sobre ela. Então nós tínhamos o hábito toda quarta-feira fazer o Evangelho no Lar. Então cada um lia e falava um pouco do que entendia. Então em casa somos eu, meu esposo Jean, a Letícia na época e o meu filho. Então cada um lia um trecho e falava do que entendia. Então nós conversávamos muito sobre a vida eterna, sobre como seria lá e não aqui. E quando a Letícia faleceu, foi muito rápido. Eu fiquei um pouco em choque, mesmo sendo espírita. É aquilo que a Sônia comentou aqui no começo. Nós sofremos do mesmo jeito de quem é católico, de qualquer outra religião. A única diferença que eu posso falar para vocês é que eu sabia a teoria. Sabia que naquele momento que eu sepultava a Letícia não estava ali de corpo físico, mas espiritualmente a Letícia vivia. Então, para mim, nos primeiros 30 dias, o que foi mais difícil foi assim, entender. Porque eu falava assim, eu sou espírita, frequento, estudo, mas sei da vida eterna, mas muitas das vezes eu ficava no meu quintal chorando, ouvindo uma palestra, lendo, e olhava para o céu e falava: tá bom, Deus, eu acredito na vida eterna, sei que a Letícia vive, mas aonde a Letícia está? Porque como mãe, eu sempre sou, até hoje, muito controladora. Então a Letícia nunca saiu de casa sem falar: mãe, onde eu estou, que hora eu chego. Então como que eu posso falar assim, nosso vínculo, nossa conexão era muito forte. Letícia nunca foi de responder, Letícia sempre foi uma menina amorosa. Então, para mim, naquele momento, eu me perguntei: tá, Deus, tá, a Letícia tá aí, quem está cuidando dela? Ela tem 15 anos. Letícia é mimadona de casa, não fazia quase nada assim de serviço. Quem cuida dela hoje? E eu me perguntava, e eu questionava muito isso. E eu continuei nas minhas leituras, eu lia o Evangelho, abri o livro, mas eu também tive muita dificuldade em entender. Porque eu falava: por que eu? Porque logo eu? Eu sei da teoria, mas, gente, a prática, ela dói. A Letícia não está aqui fisicamente, está espiritualmente, mas eu queria ver ela, eu queria abraçar ela, eu queria perguntar para ela: Letícia, você está bem? Quem cuida de você? Você comeu? Você tomou banho? Então, assim, eu fiquei os primeiros meses me perguntando. Para quem não me conhece, o meu pai é palestrante em Bauru, é o Toninho. Ele faz palestras em vários centros e ele foi convidado, na época, para vir aqui em Duartina fazer uma palestra. E quando ele voltou da palestra, ele comentou comigo e com meu esposo: eu acho que vocês precisavam ir lá, conhecer a casa, tem um trabalho de psicografia. E eu peguei e falei para o meu marido: eu não vou. Eu ainda estou em processo de entender o porquê isso está acontecendo. E o Jean veio, no primeiro momento, assistir palestra e conversou até com o Diego.
porque eu na verdade, eu fiquei os primeiros meses mais em casa, mais lendo, mais falando a verdade, conversando com Deus, que eu falava para Ele: Deus, eu preciso de resposta, eu preciso saber aonde a Letícia está, porque assim, eu conheço a vida eterna, mas e ela, aonde ela está? Foi quando o Jean veio até aqui na casa e o Diego falou para ele: leva o primeiro livro do Gabriel. Eu posso falar para vocês, eu estava no fundo de um poço, porque eu queria saber notícias da Letícia. Quando eu li o livro do Gabriel, o Jean chegou para mim e falou: Mariana, lê esse livro. Eu falei: por quê? Ele falou: lê o livro, só lê. Você está lendo tanto livro aí? Lê este livro. Eu peguei, catei o livro e falei: Jean, eu vou ler amanhã. Acordei no outro dia, peguei o livro e comecei a ler o livro. A partir do momento que eu abri o livro do Gabriel e comecei a ler o livro, eu posso falar para vocês que eu despertei. Foi um despertar para mim, que eu falei: nossa, falei até pro meu esposo: você já leu o livro? Lê o livro, porque ali está falando onde a Letícia está, o que pode estar acontecendo, o que ela está fazendo. Ele, na próxima quinta-feira, veio de novo aqui na casa, me levou o segundo e o terceiro. E falou assim, aí meu pai chegou em mim e falou: Mariana, em abril vai ter uma psicografia. Eu falei: pai, eu vou na psicografia nem se for a pé. Eu moro em Bauru. Falei: nem que eu tiver que sair um dia antes, 2 dias antes, mas eu vou na psicografia. Porque eu tenho certeza que hoje eu sei aonde a Letícia está. Agora eu só preciso de uma carta. É só uma. É só ela falar: mãe, tá tudo bem. Porque se ela falasse para mim: mãe, tá tudo bem? Tá tudo bem, gente. Ela nunca foi de mentir. Eu falava: eu só preciso disso. E a Letícia, eu vim, quando eu cheguei aqui na psicografia, eu já estava no livro das crianças. Foi em abril, Letícia tinha 2 meses que tinha desencarnado. Eu estava sentada aí, como todos vocês, chorando muito, porque as músicas da Luíse me faz chorar bastante. E eu conversava com Deus, falava: Deus, Senhor, eu estou nessa situação. Então, assim, se eu tenho condições de passar tudo isso ainda aqui, eu só preciso de uma carta. E falei para a Letícia: Letícia, eu só queria oi mãe, tudo bem, eu te amo. Só isso. Não preciso de mais nada, só saber que estava tudo bem. E a Letícia, nesse dia, me escreveu. Foi uma das cartas, a primeira carta que foi lida aqui em cima. Quando o Newton me chamou, falou o nome dela, na verdade, eu falei: misericórdia, é tudo verdade. E a primeira coisa que a Letícia me falou na carta: oi mãe, tudo bem. Como bem sabemos, eu continuo viva. Só mudei de casa. Quando o Newton leu a carta alto e foi falando da carta, ela citou que não tinha sido negligência médica, que o bilhete dela já estava pago. Ainda até brinquei e falei: putz, que bilhete antecipado, né? 15 anos, podia ter sido mais, mas enfim. E uma das coisas que eu posso falar para vocês, que na primeira carta da Letícia, eu chorei muito, porque na hora que o Newton me chamou, eu vim aqui em cima, ele abriu logo na última folha, que ele mostra onde está o nome, e tinha uma rosa desenhada. E aquela rosa, para mim, ele não precisava me ler a carta, porque a rosa, quando a Letícia desencarnou, foi no sábado. No domingo, quando eu fui dormir com meu filho, ele falou assim para mim: mãe, vamos fazer uma prece para a Letícia e vamos mandar uma rosa para ela. E eu falei: tá bom, Henrique, vamos. E nós começamos todas as noites, nós orávamos, fazíamos uma oração e desejava uma rosa para ela. Falava: Lê, eu te mando uma rosa em nome do nosso amor. Então, e o Henrique escolhia a cor da rosa. Um dia era branca, um dia azul, um dia vermelha.
até amarela, nossa, de tudo quanto é cor a gente mandou rosa para ela. Então, quando o Newton abriu e eu vi a rosa, eu não tinha mais dúvida do resto do que já estava escrito na carta. Porque eu conhecia a vida eterna, a rosa estava ali, a rosa só eu e ele, só meu filho sabia. Só nós dois, nem meu esposo sabia que eu e o Henrique fazia isso. Então, para mim, eu não precisava, assim, eu falo para vocês que foi o empurrão para continuar. Eu depois recebi outras cartas da Letícia. A Letícia sempre fala que continua a estudar lá e que sempre cobra da gente continuar a estudar aqui. Eu continuei lendo os livros, leio, já tenho toda a coleção, porque para mim a leitura é importante. Para mim a leitura não me tira do foco e não me deixa cair em desespero. Porque o mais difícil do processo é o desespero. O desespero, ele vai tomando conta e ele faz a gente delirar. Então, toda vez que eu me sentia triste, ou me pegava com pensamentos inferiores, em pensamento que tipo, eu estava sendo castigado, alguma coisa assim, eu falava, não, o meu Deus é de amor. O meu Deus, tudo bem, eu estou aqui nessa situação, mas eu continuo a confiar nele e sei que ele vai me sustentar até meu último dia na terra. Então, eu sempre fiz isso. Eu faço muita oração, eu assisto muita palestra, eu leio livro. Quando eu vejo que quando chega perto de datas comemorativas, Natal, eu começo a ficar um pouquinho balançada, porque são momentos que nós passávamos junto. Mas hoje eu falo assim para o meu filho, para o meu marido, a gente continua a passar junto, de uma forma diferente. Hoje nós somos nós aqui e ela lá. Então eu falo assim, a gente precisa continuar com os mesmos... como que eu falo assim, com a rotina. Ela muda no sentido que o carro ficou mais vazio, a casa ficou mais vazia, algumas situações que você precisa passar de primeira vez, o primeiro aniversário dela, que ela não está aqui. Então, assim, esses momentos eu faço bolo, até converso com a Rê é uma mãe que também faz o bolo com o filho dela, faço o bolo, a gente toma um café da tarde, eu e minha família, a gente conversa, a gente lê bastante junto. Eu sempre não deixo o meu foco sair, eu estou sempre pensando no que Deus faria, no que Jesus faria. Eu falo assim que é o que me deixa de pé até hoje. Nossa, gente, eu falei de mais, peraí. E posso falar para vocês, não é fácil, é um processo, são dias altos, dias baixos, a gente chora, a gente sofre também, tem momentos que você pega, Natal, o meu filho já começa dezembro, ele, mãe, nós vamos montar a árvore, né? Vamos montar a árvore, Henrique. Monto a árvore, choro um pouquinho escondida dele, porque ele fica um pouco mais balançado. Montamos a árvore, ainda ele brinca e fala assim, ai mãe, essa aqui que sempre cada Natal um colocava a estrela, um ano era a Letícia, um ano era o Henrique, e aí ele fala assim, nossa Lê, ele sempre brinca e fala, Lê, agora quem vai pôr a árvore, a estrela vai ser só eu. aí eu falo para ele, Henrique, ainda você fica ainda perturbando a Letícia onde ela está. Então falo para vocês assim, para mim a Letícia é viva, é uma das situações que nem todo mundo vai entender. Eu acho que o Alex já falou isso aqui, que é difícil conviver com as mesmas amizades, com os mesmos amigos, e eles não entendem quando a gente cita os nossos filhos como vivo. Então, assim, eu falo assim que a Letícia, para mim, vai estar sempre, para mim, para o meu marido, para minha família, ela está viva. Eu sinto ela em casa, eu sinto o cheiro dela, a gente continua a caminhada, mesmo assim, sentindo saudade, porque a gente queria aquele abraço que a gente sente, mas aí nesse momento eu não posso ter, então eu me apego
no que eu posso ter, então eu faço uma leitura, eu leio as cartas que eu já recebi dela, porque eu para mim ter mais conexão com ela. E é o que eu tenho para falar. Sim, orem, rezem, falem com Deus. Eu sempre tenho o hábito de orar e eu sento do lado de Jesus. Estava comentando com a Odila hoje. Falou, Odila, eu sento lá do lado de Jesus e falo, hoje está difícil. Hoje para mim levantar eu preciso que o Senhor me carregue. Eu preciso que o Senhor hoje dá aquela mãozinha. E eu sinto todos os dias que Deus me ajuda. Deus todos os dias está presente na minha vida, como na vida de todos. Então, naqueles momentos que vocês acharem que não aguenta mais, gente, tenta só mais um pouquinho. Lê, faz uma oração, pede para Deus. Deus nunca vai deixar a gente desamparado, mesmo naqueles momentos de aflição. Então, é o que eu tenho para falar, a minha experiência hoje.